Bom dia! Hoje nós estamos aqui para estudar ou refletir o Evangelho segundo Mateus, o capítulo 5. Porém, antes, eu quero te agradecer porque você está vindo aqui no meu canal ouvir a palavra do Senhor e ouvir as explicações com simplicidade, porque Jesus, ele era e ele é simples, ele é manso. Então, dessa forma, nós estamos procurando aprender a palavra do Senhor. No capítulo 4, nós vimos acerca da tentação de Jesus. Após Jesus ser batizado, ele foi conduzido ali pelo Espírito Santo ao deserto. Nós vimos também acerca de Jesus em Galileia e a chamada dos primeiros discípulos. Hoje eu quero iniciar de forma a explicar o que é doutrina. Nós ouvimos falar muito em doutrinação. Os nossos filhos então estão indo para a escola, nossos netos estão sendo doutrinados. Então vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir. Ele é a luz do mundo. Ora, o que vem a ser doutrina? No dicionário está escrito que doutrina é a união de princípios que servem de base para um sistema religioso, político ou filosófico. Diz ainda que é regra que cada indivíduo segue conforme o seu procedimento. Então aqui, muitas pessoas, elas fazem confusão em doutrina, normas e rotinas. Eu já ouvi falar em doutrinas da igreja. Então, a igreja A tem uma doutrina, a igreja B tem uma doutrina, a igreja C tem uma doutrina. Porém, o que está Jesus a trazer é a doutrina do reino dos céus, que ela nos é dada pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, ela era fornecida aos homens através de Deus. E após a vinda de Jesus, Jesus veio trazer o Evangelho, a doutrina dos céus. E agora nós temos o Espírito Santo nos conduzindo, nos trazendo essas doutrinas, nos orientando. O que nós vemos através de normas? O que é normas? Normas são princípios, regras, é um modelo a ser seguido, é uma regra de procedimento. Então, na igreja católica, tem suas normas. Só quem ministra a missa é o padre. Tem os coroinha, tem os padres auxiliares. Na igreja evangélica, tem os pastores. O pastor principal, que ele ministra
as reuniões principais, tem os seus auxiliares, tem os evangelistas, tem os obreiros. Então, qualquer pessoa que entra ali naquela igreja, ela tem que seguir as normas daquela igreja. Uma pessoa que está passando na rua resolve ir fazer o culto naquela igreja. Não é assim. Lá tem normas, lá tem princípios, lá tem regras a ser seguida. Quando uma dessas regras ou dessas normas são quebradas, a igreja sofre pena, sofre sanção. E normas? O que vem a ser normas? Aliás, o que vem a ser rotinas? Então, rotinas, de acordo com o dicionário, são prática constante, norma de praxe, caminho habitual, hábito e costume. Quando você chega em uma igreja, seja ela católica, seja ela protestante, seja ela espírita, budista, lá tem as suas rotinas. O horário que o fiel chega, o horário que o fiel sai, o horário que se lava os banheiros masculino, feminino, que se limpa a igreja, o horário que eu vou preparar o altar para os cultos. Então, isso são rotinas que devem ser seguidas. Veja bem, um membro, ele não pode chegar a qualquer hora e falar: eu vou lavar o banheiro, eu vou limpar a igreja. Porque corre um risco muito grande de ele ser o líder daquela igreja, corre um risco grande de ele ser penalizado. Se ali chegar um fiscal do Ministério do Trabalho, ele vai ver isso como um trabalho escravo, ou então um trabalhador que está trabalhando sem ser com carteira assinada, ou diarista sem estar recebendo o ônus. Então, todo trabalhador é digno do seu salário. Tem igrejas que o pastor ele recebe pelo seu trabalho, ou então é trabalho voluntário. Mas isso aí são rotinas que tem que ter uma norma por escrito, se assim a pessoa quiser trabalhar de forma voluntária. Então, por isso que muitas igrejas, elas são penalizadas por este motivo. Outro motivo é abrir igreja sem o consentimento do Estado, do município, das autoridades locais, estaduais e federais. Nós podemos observar muitas pequenas igrejas que foram abertas, que não estão de acordo com o código de postura da cidade. Então, se você deseja ter uma igreja, o primeiro passo será você normalizar, andar de acordo com a lei, para estar vendo essa questão de normas, de rotinas, que isso agrada o coração de Deus. Então era essa observação que eu gostaria de coração de estar fazendo para você, para que você use, pense e reflita sobre isso,
porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Ele veio trazer a lei, mas ele também cumpriu a lei do homem. Nada melhor do que andarmos na presença do Senhor e de acordo com a lei. Voltando aqui para Mateus capítulo 5, nós vamos estar então vendo em 3 partes esse capítulo, porque ele é extenso, ele fala acerca, é o início do Sermão da Montanha, que o Sermão da Montanha é o capítulo 5, 6 e 7. E aqui nós vamos ver acerca de as beatitudes. Nós vamos ver os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo e o cumprimento da lei e dos profetas. Então, no próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre o Sermão da Montanha e as beatitudes. A paz do Senhor e até o próximo momento de reflexão e de estudos.